Alô, alô, galera, eu sou Juliano Mazano, estou de volta aqui com as nossas dicas BetBox Tips dessa quarta-feira. É isso aí, a gente já vai começar com Liga dos Campeões. Temos dois jogos nessa quarta-feira, você vê Atlético de Madrid e Inter de Milão. Vamos clicar. Lembrando, a Inter ganhou o primeiro jogo lá na Itália por 1-0. Como que foi, gente? Esse é o jogo de oitavas, né? Tiveram dois jogos na terça, dois jogos na quarta. A Inter tá numa fase excelente, né? Praticamente já são campeões lá da Série A italiana e tá vindo de 14 jogos sem derrota, tá bom? 14 jogos sem derrota, teve um empate e 13 vitórias. O Atlético de Madrid é o quarto na La Liga, né, no Campeonato Espanhol. Quarta posição e na última rodada foi derrotado fora de casa pelo Cádiz. Tá? Qual que é a ideia aqui? O Atlético de Madrid não é um time fácil de ganhar quando eles estão em casa, tá bom? Mas a Inter de Milão é um dos times que está na melhor fase em toda a Europa, tá? Eles praticamente já são campeões italianos, estão indo muito bem e não é fácil ganhar do Atlético de Madrid, mas eles precisam só empatar, porque eles já ganharam de 1-0 o jogo em casa. Então, com essa vantagem aí do 1-0, eles podem se classificar apenas empatando. Tá bom? Então, qual que será a nossa entrada? A gente vai sem arriscar tanto, mas não é tão certo assim, porque são dois grandes times, né? Então, a gente vai na linha de handicap mais meio para a Inter de Milão, tá bom? Mais meio para a Inter de Milão. Isso quer dizer o quê? Que se empatar, a gente ganha, e se a Inter ganhar, a gente ganha também, tá bom? Só não pode perder o jogo. E tanto a gente não quer, como os torcedores e os jogadores da Inter também não querem, né? Porque assim eles vão se classificar. Então, voltando aqui, se você entrar nas odds asiáticas, vamos ver o mais meio para Inter de Milão. Aqui, ó, tá pagando 1,40 a essa altura. Você imagina aí que pode girar aí de 1,40 a 1,45 aí nas casas de aposta. Você vê que tá 1,40 agora esse mais meio, tá bom? Gente, mais do que isso é arriscado, tá bom? Vamos pro outro jogo, então? Então, vamos voltar aqui na Liga dos Campeões. Borussia Dortmund e PSV. Então, Borussia Dortmund da Alemanha, PSV da Holanda. O primeiro jogo lá na Holanda foi 1-1. Pois é, foi 1-1 esse primeiro jogo, ou seja, tudo igual. É um duelo bem equilibrado também, tá bom? O Borussia Dortmund também é um time que não é fácil ganhar quando eles estão jogando em casa, né? Assim como a maioria dos times. Mas a torcida é muito fanática, costuma lotar o estádio. E imagina só esse jogo de Champions, né? Oitava de final, jogo eliminatório onde tá tudo igual, né? Foi 1-1 o primeiro jogo, então a torcida vai com tudo, tá? O Borussia Dortmund pegou um grupo muito difícil, né? Nessa primeira fase da Champions que ele passou, que foi o PSG, Milan e Newcastle, né? Mesmo assim, eles não perderam nenhum jogo na casa deles, no estádio deles. Então, só para você ter uma ideia, no campeonato alemão, de 12 jogos que eles fizeram em casa, eles perderam 3, né? Então, só perderam 3 jogos dos 12. O PSV é o líder do campeonato holandês, mas é um campeonato meio fraco, né? Que normalmente gira aí entre dois times aí todo ano. Ele já praticamente é campeão holandês, tá bom? Difícil tirar esse título. Bom, vai ser um jogo mascado, um jogo arriscado, jogo difícil, mas a gente acredita que o Borussia Dortmund jogando em casa deve ganhar aí essa disputa. Então a gente vai com uma aposta parecida, mas a gente vai de handicap 0-0. Handicap 0-0 também conhecido como Draw No Bet, né? DNB, que é o empate, devolve a aposta, tá bom? Então é parecido com o meio que a gente foi da Inter, mas no meio a gente ganha mesmo que a Inter empate. Já aqui a gente precisa que o Borussia Dortmund ganhe para a gente ganhar a aposta. Se empatar, a gente também não vai perder, tá bom? A gente vai receber o dinheiro de volta. Vai estar na casa do 1,50 mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Odds asiáticas. Vamos ver o handicap aqui, ó, 0-0 pro Borussia, 1,550, gente. Você pode achar até na casa do 1,60 aí. Bela aposta, boas odds aí, não vai ser fácil, né? 1,550. Outra dica, gente, normalmente, se você vai no 0-0 e no Draw No Bet, você acha valores diferentes. É a mesma aposta, tá bom? Eu vou baixar aqui pra gente achar. É a mesma aposta, mas às vezes ela paga um pouco mais quando ela tem outro nome. Olha aqui, ó, tá pagando 1,53 como Draw No Bet
E no handicap, como a gente viu, tá pagando 1,55, ou seja, é a mesma aposta. Então você vai aqui no 1,55. Vai ter site que é o inverso, né? O DronoBet vai estar maior que o 0,0. Então você sempre dá uma olhada, porque bem ou mal é um dinheirinho a mais caso a gente acerte. Então fica essa dica aí da Champions também. E da Champions vamos para a Copa do Brasil. Olha só, Copa do Brasil nessa quarta-feira tem 6 partidas. Nós vamos nessa aqui, ó, Nova Iguaçu contra Internacional, tá bom? O Inter bem favorito, você vê que tá na casa aí do 1,40, ó, entre 1,36 a 1,40, talvez você ache um pouquinho mais essa vitória do Internacional, é um time muito superior, né? Tende a vencer essa partida. Vamos falar então um pouquinho desse jogo? Bom, o Inter foi um dos times que mais fez reforços aí nessa temporada, né? Os nossos especialistas acreditam que eles podem brigar de igual para igual no Campeonato Brasileiro, tá bom? Em Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e talvez o Internacional chegando aí. O Nova Iguaçu fez um campeonato carioca muito bom, surpreendeu todo mundo, conseguiu classificação para as semifinais da Taça Guanabara, com Flamengo, Fluminense e Vasco, ou seja, 3 grandes, e o Nova Iguaçu entrou lá. A expectativa é que não vai ser um jogo tão fácil, mas pelo tamanho dos times, a gente acredita que o Internacional vai ganhar, tá bom? Você vai achar essas odds, como eu mostrei, em torno de 1,35 a 1,40, mas é interessante para de repente você fazer uma dupla, tá bom? Fazer uma combinada de 2 jogos, chegando a quase o dobro aí do valor de retorno, tá bom? Então fica a dica aí, Internacional. Eu vou colocar em 2 duplas minhas essa partida. Então vamos torcer ali pro Internacional, que é um time do meu amigo, hein? O meu amigo Jason, que torce pro Internacional. E saindo da Copa do Brasil, vamos para a Copa da França. Pois é, PSG contra Nice. Olha aí, PSG contra Nice. E a nossa aposta vai ser handicap asiático, mais 2 pro Nice, tá bom? Mais 2 pro Nice. Você vê que vai estar na casa aí do 1,35 mais ou menos, né? Vai girar aí entre 1,32 a 1,40, dependendo da casa de apostas. Isso quer dizer o que, gente? Mais 2 para o Nice. Quer dizer que o Nice pode até perder por 2 gols, que a gente não perde a aposta, tá bom? Na verdade, se eles perderem por 2 gols de diferença, a gente não vai nem ganhar e nem perder. A gente vai receber o dinheiro de volta, tá bom? A gente só perde se o PSG ganhar de 3 gols de diferença, tá? Se for 3-0, 4-1, 5-2, algo assim. Então, tem que ser um placar bem distante aí, 3 gols de diferença, pra gente perder essa aposta, tá bom? Então, é uma boa opção aí, quase 1,350 aí, pro Nice até ganhar ou empatar ou perder de 1 gol, né? Que aí a gente ganha essa aposta de qualquer jeito. E qual que é a situação? Bom, o PSG lidera com folga o campeonato francês, né? É o time mais forte disparado da França. Eles eliminaram a Real Sociedade na Champions League, avançou para quartas de final. E o Nice é um time tradicional francês também, né? Mas eles estão em 5º lugar na Liga Francesa, mas não estão tão bem assim. Dos últimos 5 jogos, eles perderam 4, tá bom? Empatou 1 jogo. E o PSG vem de 3 empates no Campeonato Francês, que é, também, assim, tá liderando fácil, mas também já puxou o freio de mão. Então, qual que é a conclusão? Bom, não vai ser um jogo fácil pro PSG, né? Já que é um jogo de Copa nacional, o Nice vem com tudo, porque não vai conseguir nada no Campeonato Francês, e vai dar trabalho, tá bom? Então a gente acredita que eles vão dar trabalho, não vão tomar 3 gols de diferença, e essa aposta vai ser esse handicap aí, mais 2 pro Nice. Gente, não coloquem muito, tá? É uma aposta um pouco arriscada, essa aposta é um pouco arriscada, mas é uma visão legal aí para vocês pensarem se vocês acham que o PSG não vai entrar para golear. E aí a gente vai para a Superliga de Vôlei Feminino, a gente tem o Blue Vôlei, Blumenau, contra o Fluminense, tá bom? O Fluminense aqui é favorito, a dica é vitória do Fluminense, que já tá com odds muito boas, 1,45 a 1,50 você vai achar aí, tá bom? Vale a pena essa vitória do Fluminense. Outras dicas, se você achar no site de apostas, é o handicap -1 para o Fluminense, que aqui a gente não tem, tá bom? Então, vitória do Fluminense. Qual que é a situação, gente? O Fluminense está em 6º lugar na Superliga. O Blue é o 9º. E 8 classificam-se para os playoffs, entendeu? Então, até do líder até o 8º vão se classificar para as finais. O Fluminense está em 6º. E o Blue está em 9º, ou seja, está fora. Eles vêm de 2 derrotas seguidas, tá bom? O Fluminense tinha perdido os últimos 3 jogos e venceu o Praia na última
partida, foi uma zebra, então agora o Fluminense está na 6ª colocação e cresceu um pouco na competição, tá bom? O grande destaque do Fluminense é a oposta sérvia Uzelate, tá? Já o Blue Volley tem várias jogadoras aí experientes, como a oposta Ivna e a levantadora Ana Cristina. A conclusão dos nossos especialistas é a seguinte: o Blue Volley, quando joga em casa, dá muito trabalho para os times maiores, os times que investem mais, como o Fluminense. Mas o Fluminense é o melhor time aí, com certa margem, e é favorito para vencer essa partida, tá bom? A gente vai apostar uma vitória simples no Fluminense e a outra opção que tem odds um pouco maiores, se você achar, como eu falei, o handicap -1 para o Fluminense. Isso quer dizer o quê? Que o Fluminense tem que ganhar aí de 2 sets, de 3-1 ou 3-0 para entrar essa aposta, tá bom? E aí a gente vai para outra partida da Superliga Feminina, o Praia Clube contra o Flamengo, tá bom? O Sesc Flamengo, essa é uma partida muito difícil e ainda não abriram as odds que a gente quer aí, segundo os especialistas, tá bom? Quais que seriam essas odds? Bom, a primeira delas é um jogo para cima de 3 sets e meio, tá bom? Um jogo para cima de 3 sets e meio nessa partida, e a outra é um handicap acima de 178,5. Também não temos aqui, tá 184,5, não vale a pena, é muito arriscado esse over de pontos de 184,5, tá bom? Acima de 3 sets e meio abre no dia do jogo em algumas casas de apostas, tá bom? Precisa ser um jogo de 4 sets pelo menos, ou seja, 3-1, 3-2 para algum time, tá? Não deve ser 3-0 para ninguém. Por quê? Bom, é uma briga de cachorro grande, né? São dois times favoritos ao título da Superliga. O Sesc Flamengo é o líder da competição. Na partida passada eles venceram o Minas, que também é um time muito forte. O Praia é o terceiro colocado e venceram a Copa do Brasil faz pouco tempo. As jogadoras-chave do Flamengo são a levantadora Bri King e a ponteira americana Ronnie. Já no Praia Clube é a ponteira russa Kuznetsova e a central, que é campeã olímpica, a Denisia, tá bom? A gente sempre lembra aí dos nomes das jogadoras principais, porque se você estiver fazendo essa aposta ou quiser assistir o jogo e estiver acompanhando, caso haja alguma lesão, algum cancelamento de participação delas, aí muda bastante a visão do jogo, tá bom? Às vezes tem alguma que pega uma doença, se machuca no treino, né? Então eu falo os nomes das jogadoras-chave aí de cada análise dessas. Bom, vai ser um jogo equilibrado, tá bom? É impossível prever quem vai ganhar esse jogo, se vai ser o Praia Clube ou o Sesc Flamengo. Por isso a gente vai apostar num jogo de 4 sets pelo menos, ou seja, acima de 3 sets e meio. A outra aposta que já é mais arriscada, como eu falei, é o over em pontos, tá bom? E também tem que ser em torno de 178 pontos e meio, tá bom? Se tiver acima disso, é muito arriscado, não vale a pena. E a última dica fica para a Superliga Masculina, galera. Eu não tenho como mostrar aqui porque o jogo não abriu ainda, vai abrir muito em cima aí nas casas de apostas. Tem jogo que só abre no dia, né? Ou só abre algumas horas antes. Então eu deixo a dica aqui, a gente fala um pouco sobre os times e vocês procurem aí no site que vocês costumam apostar. Tá bom? É o Araguari contra o Joinville pela Superliga Masculina de Vôlei. O Araguari é o 5º colocado na tabela, enfrenta o Joinville, que é o 7º. Ou seja, uma situação aí de que 8 vão para os playoffs e a gente tem o 5º contra o 7º, tá bom? O grande destaque do Araguari é o oposto cubano Escobar, tá bom? Já do lado do Joinville, o destaque é o ponteiro Honorato, que foi contratado pelo Minas e vem sendo muito convocado pela seleção brasileira, tá bom? A lógica é uma partida equilibrada e o Joinville é um pouco favorito, tá bom? Não muito, é um pouco favorito, mas um jogo equilibrado. Então, quando é um jogo equilibrado, a gente costuma dizer que não vai ser 3-0, né? Vai ser 3-1, 3-2, então a lógica é acima de 3 sets e meio, se você conseguir encontrar essa aposta, já que ninguém deve ganhar aí de 3-0. E a segunda é a vitória do Joinville, tá bom? A gente acredita que ele é ligeiramente favorito, não é muito favorito. Então, se for entrar nessa daí, entra com a mão leve, tá bom? Vitória do Joinville, que é um pouco mais arriscada. E com isso a gente se despede. Até amanhã!